Antes do nosso vídeo começar, a gente vai falar um pouco sobre o livro Vidas Secas e o autor Graciliano Ramos. O Vidas Secas gira em torno de uma família que tenta buscar uma situação melhor e ela é composta pela Sinha Vitória, a mãe, o irmão mais novo, o irmão mais velho, Fabiano, que é o pai, e a cadelinha Baleia. O livro também traz uma denúncia e crítica social de todo o sofrimento que as famílias que vivem nessas regiões pobres do Brasil passam e de sua esperança de um dia conseguir sair dessa situação. Eu só vou falar duas coisas sobre o autor, que a primeira foi que ele participou da época do romantismo e teve uma parte da sua vida que ele foi preso por ter contato com o comunismo. Era mentira, já que ele era apenas um escritor durante a ditadura militar que o Brasil estava passando. Foi solto e logo após a sua soltura ele escreveu o livro chamado Memórias do Cárcere, que virou um dos seus clássicos também, juntamente com o Sr. Bernardo e outros. No livro Vidas Secas ele fala de como a miséria e a seca afeta a vida do povo que vive nessa situação. Agindo o livro, a gente vem para uma que o narrador é em terceira pessoa e onisciente, ou seja, ele sabe todos os fatos, desejos e pensamentos. Mas quando você lê o livro, você percebe isso. E para finalizar, já que no final do vídeo a gente vai falar mais detalhadamente sobre tudo isso que eu acabei... Agora vocês vão ficar com a Sayuri falando sobre o capítulo 12, O Mundo Coberto de Penas. O capítulo 12, O Mundo Coberto de Penas, inicia-se com a Vitória Sinha comentando que ela havia reparado que as aves estavam bebendo as águas do bebedouro dos animais, assim fazendo com que eles morressem de sede. Porém, o personagem Fabiano, ele era muito ignorante, então ele não conseguia compreender que animais tão pequenos estavam matando animais tão grandes. E assim, Fabiano, então, ele se retirou e resolveu fumar um cigarro de palha. Porém, ao estar lá, ele ouve o barulho de bater de asas. Então, logo em seguida, Fabiano correu para o lado de onde vinha o rumor. Seriam aves? Se fossem, a seca estava acabando, mas não viu nada. Sim, a Vitória tinha razão, os bichos estavam morrendo e aquilo devia ser o vento rodando no chão poeirento, com o resto de força na sua cabeça fraca. Olhou para os animais, magros, cambaleantes e a língua pendida e os olhos vidrados. Uma cabra deitou-se de lado, as pernas esticadas e não se levantou mais. O Fabiano, ele fica decidido e resolve agir. Ele pega a espingarda e desce o pátio, porém, quando ele estava descendo, ele lembra da sua cachorra Baleia, que era a sua ex-companheira que ele mesmo matou após ela ter contraído raiva. E com isso, a espingarda trazia-lhe a lembrança da cadela Baleia. Os urubus já a tinham comido. Estava sem olhos. Fabiano pensou que fizera bem em matá-la. Se não a matasse, ela morreria de doença ou então morderia os pequenos. O Fabiano, ele começa a sacudir sua própria cabeça para tentar afastar os pensamentos sobre a sua cachorra-baleia. Então, no ato de fúria, porque ele estava muito nervoso, ele começa a atirar mais e mais nas aves, sem miséria. Até que quando ele fica cansado e exausto, ele começa a ter mais pensamentos ruins, lembrando de seu patrão, que o explorava com dívidas intermináveis, e o soldado amarelo que havia humilhado e como ele deveria ter matado para se tornar um homem de respeito. E quando ele fica, por conta dessa raiva que o Fabiano sente, ele começa a se desferir socos nas suas próprias pernas e volta a atirar nas aves num ciclo de violência e de desespero. E logo após ele matar as aves, Fabiano sacudiu a cabeça, levantou-se, atirou outra vez. As aves fugiam, mas algumas quedavam no chão. Ele apanhou-as, amarrou-as no cipó, pendurou-as no ombro, estava cansado. Apertou o passo, atravessou o pátio, entrou na casa. Sim, a Vitória esfregava as mãos, contente. Havia comida. O Fabiano e a família, eles resolvem fazer uma viagem. E o motivo é porque, primeiro, o patrão deles os roubava com dívidas falsas. A fazenda também, ela passou por dificuldades, como secas, que também incluía animais mortos e a terra que estava improdutiva. O Fabiano, ele também era humilhado pelo soldado amarelo e ele não se revolta, então ele se sentia inferior. E a viagem como destino, a família não tinha, na verdade, um lugar específico para ir. Eles apenas fogem, como no início do livro, como nesse trecho aqui.
Andariam para diante, para trás, para os lados, sem rumo, como sempre. Bom, agora passando aqui do capítulo 12 para o 13, a gente vai estar falando sobre a fuga. Nesse capítulo, a fazenda já não tem vida, os bichos morreram, o sol torre a terra, e nesse contexto de tristeza e escassez, assim a Vitória, uma mulher que é sonhadora e teimosa, ela está rezando, enquanto o Fabiano espia o horizonte, tentando achar alguma forma de esperança. E ele fala assim: no céu azul, as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, devorados pelo carrapato. Eles sabem que ficar é morrer, porque a escassez já tá acabando com tudo e tá faltando recursos. Então as formas deles sobreviverem ali são muito difíceis. Então, nessa madrugada, saem como sombras. Eles saíram de madrugada, assim a Vitória meteu o braço pelo buraco da parede e fechou a porta da frente com a taramela. E saindo então nessa madrugada, eles levam o que podem: um saco de carne salgada, a espingarda, a cuia de água, e deixam para trás até a cachorra-baleia, morta e enterrada nas pedras do pátio. E assim a Vitória, né, nessa situação toda, tá chorando, mas ninguém vê, e o sertão é assim, cruel até nas despedidas. Eles tiveram que deixar, né, várias coisas para poder seguir em frente, porque senão eles iam acabar morrendo. E aí começa a caminhada deles. O Fabiano, com o coração apertado, olha para trás só uma vez. Os pés calosos, duros como cascos metidos em alpercatas novas, caminharão meses, ou não caminharão. E nesse trecho, né, mostra que o pé deles já está duro, já está machucado, com calos como cascos, mas que não tem o que fazer, né, eles têm que seguir em frente. E aí assim a Vitória não deixa o desespero pegar. Ela fala de um futuro distante, onde os meninos vão para a escola, onde terão uma cama, igual a de seu Thomas da Bondeira. O Fabiano ri, duvida, mas se agarra às palavras dela como se fossem água. Pelo menos eles tentam pensar num futuro que tudo tivesse dado certo e que as crianças estivessem numa escola e não precisassem ter passado por tudo isso, né? Que foi um momento muito difícil, mas que é a realidade de muita gente, né? E assim eles seguem misturando sonho e poeira, enquanto o sol sobe e o caminho sobe no horizonte, porque no sertão às vezes fugir é a opção. E aí com isso, né, a gente pode ver que nesse capítulo é mostrado muito ele se desapegando das coisas e tentando seguir um novo caminho, buscando uma forma de viver, né? Um modo de vida, porque ficar num lugar só, sem suprimento, sem água, sem comida, foi o que acabou levando ele a muitos problemas. Mas é a realidade deles. O que resta é apenas seguir em frente e tentar achar algo que possa salvar ele. Oi, gente, voltei. Após a leitura dos capítulos 12 e 13, eu vou falar mais um pouco sobre o que a gente observou. A primeira coisa é que as histórias elas não têm linha temporal, ou seja, os contos você pode ler tanto do último para o primeiro, quanto do meio para o final, porque eles são independentes. A próxima coisa vai ser a linguagem, que se chama regionalismo. Já que a família mora no Nordeste, não, no sertão do Nordeste, Graciliano traz no livro uma fala seca, objetiva e direta. Agora eu vou falar um pouco dos personagens, que é a Baleia, a Vitória, assim a Vitória, o Fabiano, o pai da família, e os dois irmãos. Eu vou começar com a Baleia, que pelo nome, né, ela dá a entender que é um bicho grande, gordo, como uma baleia na vida real. Só que na verdade, como ela vem da seca, né, ela é só uma cadela desnutrida, velhinha já. Quando o Fabiano estava escrevendo da baleia, depois de ter terminado, ele mandou uma carta falando sobre ela, que foi essa aqui. Mas ela é um exemplo de humanização, gente, que é quando você atribui coisas humanas a animais. Por exemplo, a cadela sonha, pensa e tem até nome, que é diferente dos filhos do casal, que são um exemplo de animalização, já que eles não contêm nome, sendo que até a cachorrinha da família tem. Mas o outro exemplo, que também é bem usado, é o Fabiano, o pai da família. Gente, quem que tem lombo? Animal. Falando dos personagens, a gente vai começar com o Fabiano. Antes de ver um pouquinho de como ele era, a gente vai ler esse trecho. Nesse trecho a gente consegue perceber como ele é ignorante, como ele fez aqui com a Vitória. Porém, a parte que a gente conseguiu perceber que o Fabiano é sensível também,
como aqui, que é ele falando da baleia né, repensando se a família realmente devia ter matado ela, enfim, trazendo um lado mais sentimental. Agora eu vou falar da Sinha Vitória, uma mulher esperançosa e com muita fé. Bom, e até mesmo durante os capítulos finais, a gente consegue entender que um dos únicos sonhos da Sinha Vitória era ter a mesma cama que o seu ex-patrão, o Tomás da Bolandeira, que era uma cama de couro, para ela conseguir deitar igual gente e se despreguiçar. Novamente, Graciliano traz o lado sentimental dos personagens após a morte da baleia, como nesse trecho falando que ela chorou silenciosamente antes deles irem partir para a viagem, lembrando da ex-companheira, a cadelinha. Agora falando dos dois filhos. O filho mais velho, a gente consegue perceber que ele era um filho mais criativo e curioso. Só que o livro também barra um pouco essa parte das crianças. Eu explico depois. O filho mais novo já tem sua inspiração, o Sr. Fabiano, que é seu pai. Então, em várias partes, a gente consegue ver ele pensando em como ser igual a ele. Já falando da família, eu vou falar algumas coisas que a gente consegue perceber durante os diálogos deles ao passar do livro. A primeira coisa é o analfabetismo. Sr. Fabiano, gente, não é que ele não conseguia pensar, mas sim a sua dificuldade de colocar em palavras, né? Conhecia como formar uma frase. Ou seja, muitas vezes que eles falavam entre si, eles falavam frases monossilábicas. E com essa falta de conhecimento, gera então a pouca comunicação entre si. A família quase não se fala. E quando, né, eles têm alguma interação, o Sr. Fabiano, às vezes ele pode ser ignorante e bruto com os próprios filhos. Acabando tudo isso, a gente vai entrar então para a discussão que Vidas Secas traz. Uma das críticas do Graciliano é como o governo trata as pessoas pobres com invisibilidade, já que na área que elas estão localizadas, as plantações não geram frutos e também não tem industrialização, ou seja, acabam ficando esquecidas. Eu vou trazer um artigo, que é esse aqui, falando sobre a falta de água no Nordeste. Lendo, a gente vê que a maioria das casas não tinham água potável e nem saneamento básico, como o sistema de esgoto, já que mostra a verdade crua dessas famílias que estão isoladas, né, nesses lugares e como eles conseguem sofrer a opressão tanto dos poderes maiores e quanto a sensação de humilhação por não se considerarem homens, por exemplo. Essa foi a análise do nosso grupo sobre o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, capítulo 12, O Mundo Coberto de Penas, e 13, Fuga.